Capricornianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos à sua leitura coletiva. É uma leitura mensal, mês de março de 2026. Que seja um mês muito abençoado, muito iluminado, que vocês possam ter muita clareza em suas ações e em suas conquistas, capricornianos. Vamos abrir a sua leitura com uma mensagem oracular. Vamos saber aqui a sua energia, qual arcano vai estar regendo vocês durante todo esse mês de março. Uma mensagem geral e uma mensagem angelical. Vamos falar também sobre trabalho e amor. Então, vamos juntos, se concentrem no seu propósito, no seu coração, para filtrarem todas as informações, porque é uma leitura coletiva. Vamos lá. Qual a mensagem oráculo para os capricornianos neste mês de março? Estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Capri, o oráculo quer dizer para vocês que nesse mês de março vai ser importante vocês se restabelecerem, vocês se organizarem. É um mês provavelmente que vai exigir um pouco mais, talvez um pouco de descanso, talvez você alterar um pouco a sua rotina de trabalho, de relações, o dia a dia. Vai ser muito importante vocês olharem para pontos que talvez vocês não estejam olhando neste momento, seja por uma correria do dia a dia, seja, enfim, por questões que precisam, né? Muitas vezes vocês acabam priorizando. Mas, lembrando, é uma mensagem oracular. Isso vai caber vocês dizer se sim ou se não, né? Se isso faz sentido para vocês na sua rotina. Mas é um mês que ele vai exigir essa certa, não digo introspecção, mas é um olhar para aquilo que te gera estabilidade. Então, você tem a sua casa, o seu lar? Poxa, é um mês que isso vai precisar um pouco mais da sua atenção, né? O cuidado, a higiene, tem algum reparo a ser feito, questões que precisam ser organizadas. Existe um integrante da família que talvez precise de você de alguma forma, mas que você fala, poxa, não, realmente essa pessoa, né, eu preciso dar um pouco de atenção. Entende? Não é a casa, não é a pessoa, é você. Então, poxa, Capricórnio precisa se organizar internamente. Então tem alguma coisa confusa em você, tem alguma questão que de repente precise cuidado com a saúde, você se está se sentindo muito cansado, muito pressionado, enfim, seja como for. Esse convite para esse mês, esse movimento, ele vai puxar muito para esse lado. É um mês que vai exigir de vocês se restabilizarem, se organizarem, estarem mais em harmonia, tá? Então, é necessário, a mensagem diz, é necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Tem questões que vocês poderiam, de repente, até estar caminhando tranquilamente aí na vida, mas por alguma razão vocês se contaminaram. Uma raiva, alguma situação, enfim, negativa. Isso está impedindo vocês de se levantarem. Então, posso dizer que sim, Capricórnio, existe alguma energia, existe um mau pensamento, existe um mau sentimento que parece que contaminou, pegou vocês. E esse mês de março é um mês de realmente, sabe, limpar. E você consegue fazer essa limpeza quando você cuida de você, quando você se organiza, quando você está centrado em você. Quando você tá muito na correria, muito na, sabe, na coisa louca do dia a dia, você não vê certos pontos, você não consegue compreender. Portanto, um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Então, realmente, é um mês que vai exigir muito de vocês nesse ponto, tá? Desse autocuidado, de se olhar, de trabalhar alguma transmutação. É um mês para vocês se equilibrarem, é um mês para vocês buscarem tudo aquilo que te harmoniza. E organizar, limpar, enfim, o que está em desordem na sua vida. São pessoas. O que você puder fazer para se desconectar desse tipo de pessoa vai ser bom. É você mesmo, depende de Capricórnio, é o tóxico da relação. Então, vai exigir um pouco mais de você.
né? Esse processo de limpar, porque todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter um equilíbrio, todo mundo quer acordar feliz e dormir feliz, né? Mas muitas vezes ninguém quer fazer o processo, né? Ninguém quer caminhar, limpar, organizar, colocar as coisas em ordem, a vida em ordem para que tenha um bom resultado, né? Acorde e vá dormir feliz para que bons resultados cheguem, enfim, né? Ou pessoas boas entrem no próprio caminho. Então, é toda essa participação. Então, vai ser importante. É o mês que a palavra-chave para vocês será estabilidade. Estarem estáveis, buscar situações, relações, organização que, né, vocês entrem nessa consciência da estabilidade. E para alguns, essa mensagem vai fazer todo sentido, porque parece que você consegue entender o porquê algumas questões não estão fluindo para você. Por mais que você faça, por mais que você, enfim, talvez coloque... Aqui não é o excesso, tá? Não é colocar excesso, não é tentar pressionar, não é isso. Essa energia, ela não tá falando sobre isso. Sobre pressionar, deixa eu fazer, Não é isso. Porque todo excesso, ele é negativo. Então, realmente é se equilibrar. Aqui é um teste para vocês, tá? Um teste de fé, um teste de... sabe aquela coisa assim, poxa, eu vou fazer aquilo que eu consigo no dia de hoje, vou dar o meu melhor. Talvez você faça e exceda muito, né, o que você tenha que fazer na sua vida, mas o momento ele vai pedir o essencial para vocês. Então, o essencial, ele não prejudica você e nem ninguém, né, não excede, seja lá o que for. É sempre assim, quando tem alguém se excedendo, existe outra se beneficiando disso, não é? É sempre assim. Enquanto tem alguém fazendo, produzindo, sempre tem alguém descansando. Então, é hora de colocar isso na balança. O que tá errado aí, né? Poxa, eu tô aqui fazendo meu trabalho de fulano, de ciclano. E ciclano tá fazendo o quê? Nada. Por quê? Porque você tá sempre produzindo. Quando você deixa de fazer, ou quando você passa, olha, isso aqui não me cabe, isso aqui é seu, você pode resolver. É assim. Terceiriza. Não é seu? Terceiriza. Passa adiante. É um mês que vai falar de estabilidade. Se libertar de tudo que é negativo. Pessoas, conversas, pensamentos, diálogos, o que for. Se liberta, solta. Deixa aí. Tarô, qual arcano vai reger o mês de março dos capricornianos? Oito de espadas. Existe uma questão que você não está conseguindo ver, entender o porquê. Por que disso, por que daquilo? Existe algo que aprisiona vocês mentalmente. Exatamente aqui, tá? Ó. Olha, veja bem, o carro, 9 de espadas e a roda da fortuna. 2 arcanos maiores conduzindo enquanto tem uma ação de um arcano menor no meio. O que significa? Você tá sendo esse mês, de fato, entre aspas, tá? Tô falando aqui muito assim, de uma forma muito simples, tá? Você tá sendo pressionado, capricornianos, a se libertar de contendas, de uma depressão, de maus pensamentos. E isso que está te prendendo. Alguns de vocês estão aqui realmente limitados. Tá aqui solto, ó. Vocês, no 8 de espadas, é aquela energia que tem um aprisionamento mental. Então, alguém se fixa num pensamento e acaba se limitando por causa desse pensamento. E a vida tá falando pra vocês, não. Quem está prendendo você é você mesmo. É a sua própria mente que está te prendendo. É a sua própria mente que está sabotando você. E se você... Tô indo agora para um outro ponto aqui. Um pouco diferente, mas totalmente compreensível. Você pode se sentir, capricorniano, preso dentro de um cenário, mas é que tá dizendo que não é sua essa energia também, tá? É como se houvesse uma influência. É como se você sentisse alguns maus pensamentos, uma coisa
não é sua, tá? Me veio uma sensação de que alguém se sente perseguido, alguém se sente... Aqui fala de alguém com a mente extremamente pesada, com a consciência pesada sobre algo. E esses pensamentos, eles podem se conectar a você. Um exemplo, sei lá, alguém fez algo de errado, de muito ruim com você. Você tá tentando seguir a sua vida, do seu jeito, e ok. Esse alguém que fez algo ruim a você, essa pessoa é como se estivesse com a mente muito pesada, a consciência pesada pelo que fez. E essa pessoa não consegue tirar isso da cabeça. Por quê? Possivelmente não tem como chegar a você, não tem como voltar atrás, a pessoa ela não tem talvez caráter, dignidade. Estar com a consciência pesada não significa que a pessoa está arrependida. A pessoa pode estar com a consciência pesada porque isso está refletindo, essa pessoa pode estar sentindo os reflexos das próprias ações. Então a pessoa, poxa, eu não deveria ter feito isso, olha como eu estou agora. A pessoa não tá nem aí pra você. Porque se a pessoa tivesse, ela estaria indo atrás de você, falando com você. Ou, né, reorganizando a bagunça que fez. E aqui não, aqui eu vejo uma pessoa que projeta essas perturbações mentalmente a você. Ok? Então não existe um arrependimento. Existe uma consciência pesada pelas coisas que essa pessoa, ela mesma fez. E ela mesma está sentindo o peso disso agora. E aqui, o que você tem a ver com isso? Ah, a pessoa está projetando coisas em mim, e aí? E aí que é um trabalho a ser feito. Porque se existe algo, mesmo que essa pessoa esteja mentalmente, digamos, te puxando, Capricórnio, é necessário você fechar essa porta. Existe algo ainda que conecta você a alguém. Pelo 9 de espadas, pode ser uma grande dor que você sentiu e você não conseguiu liberar isso ainda. Pode. Pode sim. Então já é um trabalho a ser feito. Então esses dois arcanos aqui, em volta, é como se dissessem para vocês que nesse mês de março, vocês podem tranquilamente se libertar desse sentimento. Vocês começam a entender porque algum ponto ou outro na sua vida não está fluindo. É porque isso não é um julgamento, não entendam isso, é um ponto para liberação. Para liberar. É se libertar aqui de esse pensamento, dessa mágoa. Eu vou colocar dessa forma, tá? Capricórnio, vocês vão adaptar a sua realidade. Mas existe algo realmente muito tenso. Muito tenso. E que ainda pega vocês pelo mental, tá? Então, vocês conseguem sair? Conseguem. Com algumas mudanças de postura mental. Então, é um mês para vocês se organizarem, ok? Para se libertarem. Alguém pode estar muito dentro de um condicionamento, seja consciente ou até inconsciente. Condicionamento do quê? De quem? De alguém que possa se beneficiar de você assim. Fechado, limitado. Alguém quer que você fique assim. E a vida tá falando aqui, ó, 2 cartas que falam de extremo movimento. Se liberte, se movimente. Não tem nada que possa te prender, a não ser a sua própria mente. Então é um mês que pode ser um pouco desafiador, até você compreender esse cenário e você começar, né, a se libertar, a se desprender de toda a negatividade, porque existe sim uma questão aqui tensa, densa, impedindo vocês de terem um potencial muito mais produtivo, muito mais próspero, muito mais criativo. E são movimentos que somente vocês podem fazer. Capricórnio. Ah, mas o fulano, ciclano, caso envolva, né, fulano, ciclano. Mas essa é a sua história, né, e de alguma forma isso reflete em vocês. Isso é pra quem, claro, né, Capricórnio, se conecta a essa parte da leitura, né, se a sua vida, tem pessoas que têm a vida impecável, né, nada, não tem nenhum problema, nada acontece, a pessoa não tem um problema financeiro, a pessoa não tem uma dor de barriga, e tudo bem. A questão não é essa.
Me veio uma outra percepção aqui, Capri, com essa energia. Vocês poderiam não saber o que fazer diante de alguma situação difícil, tá? Mas aqui tá falando que você vai conseguir... É como se você desse a volta por cima de uma situação. É como se houvesse uma inversão de papéis. É a famosa roda da fortuna, né? Quem estava em cima vem para baixo, porque a roda gira, e quem estava embaixo sobe. Existe uma inversão de papéis. Onde agora me parece que você tem um posicionamento muito mais, muito melhor direcionado, um avanço maior, ou você tem caminhos, ou terá caminhos melhores, e você também acaba fechando esse movimento na sua vida, tá? Temos essa questão também aqui na mesa. Essa inversão de papéis, onde não há somente um avanço, onde você assume de novo o seu posicionamento, ou se sente mais vigorado para agir diante de alguma situação complicada, ou de pessoas difíceis, ou que passam por grandes problemas, enfim. Você também me parece que fecha esse ciclo, tá? Vocês fecharão um ciclo. Que ciclo é esse? Um ciclo de aprisionamento. Aprisionamento a quê? Aqui é como se você tivesse realmente aprisionado dentro de uma traição, dentro de um medo, dentro, enfim, seja lá o que gerou isso em vocês, mas aqui fala de medo, fala de depressão, fala de pessoas que se sentem um pouco desconfortáveis, não sei se você tem medo que alguma coisa do passado venha, volte. Tem algo assim. E vocês estarão notando as mudanças que estarão acontecendo. Nesse ponto são capricornianos que passaram por questões bem delicadas e posso dizer que parte delas vocês passaram sozinhos, né? Sozinhos. É uma energia bem complexa, tá, pessoal? Porque fala realmente de uma mudança, de uma inversão de papéis, nada simples. Aqui falam de pessoas que passaram por situações muito complicadas. E que sim, estão ou estarão começando a fechar esse ciclo, a se libertar. Você está recebendo ajuda, ou estará recebendo ajuda, para realmente fechar esse cenário, tá? Então vocês podem achar que vocês estão sozinhos, vocês podem achar que não estão sendo auxiliados, mas estarão sim. É um mês que vai falar de muito movimento para vocês, tá? E são movimentos para se libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Quem pode dizer assim, né? Alguém capricorniano pode dizer que, poxa, não consegue nesse momento se desvincular de fulano, de ciclano, mas ok, né? Nem, o outro não está sobre o seu domínio. Mas você pode começar a fazer isso por você, que é o que foi dito aqui no oráculo, tá? Então, são movimentos em você que se conectam a esse alguém ou a essa situação que você diga que neste momento você não pode, mas é que você vai, tá? Você vai se libertar disso. Vamos lá, mensagem geral para os capricornianos, mês de março. O que vem para eles? Mês de março. Navio. Realmente é um mês de transição, tá? É um mês que vai falar de muito movimento para você. Estejam preparados, capricornianos, para chegadas e partidas. Estejam preparados para viagens curtas ou de longa distância também.
que tá mais propício para viagens curtas, tá? Aqui fala de você deixando algum local para trás, Capricórnio, e você vai em busca provavelmente de algo novo. Pode ser aqui alguma questão relacionada a um estudo, de repente você estudar em uma outra cidade, um outro estado. Pode ser você trabalhando em outro estado, em outra cidade, tá? Pode ser um outro país? Pode ser. Nós temos 2 10 aqui na soma da 20, que no tarô o julgamento, então fecha-se um ciclo no local, né, para se iniciar algo completamente diferente ou de uma forma diferente. Então, sim, podemos falar até de alguém interessado ou já agilizando, né, fazendo os trâmites aqui para realmente ir para um outro estado, ir para um outro país. É o mês que situações que estavam paradas começam a ter certos movimentos. Tá vendo? Começa a movimentar, pessoal. Aqui eu vejo mulheres. Vocês vão parar de insistir em alguma situação que você percebe que realmente não há o que fazer. Vocês vão parar de insistir, né? Que fala sobre até uma teimosia. Alguém teimando com algo. Você talvez estava ali insistindo em alguma situação. E agora você fala, puxa, não mais, né? Não dá mais para insistir nesse contexto. Nessa pessoa, nesse local, não dá mais para insistir. Fala da chegada de um homem na sua vida, Capricórnio. Aqui é um homem que você definitivamente não conhece. Mas esse homem, ele traz algumas coisas para você. Verifique essa cruz. Aqui fala de um homem que ele vai te ajudar a sair de uma situação onde você possivelmente estava perdendo muito. Ou você estava sendo lesado nessa situação, nesse local, enfim. Você estava tendo perdas, perdendo tempo, enfim. E esse homem, ele vem ao seu auxílio, realmente para tirar você, né? Não que ele venha com esse objetivo, mas por alguma razão vocês aqui acabam cruzando o caminho do outro. E essa pessoa, ela vem te auxiliar a sair desse cenário, tá? Onde você só perdia, ok? Aqui fala de você se distanciando de uma pessoa, não sei, uma pessoa curiosa. Sabe aquelas pessoas que querem saber da sua vida? Os detalhes, os mínimos detalhes. Tem um afastamento dessa pessoa. É um afastamento. Depois do dia 6, vocês começam a ter alguma melhoria a nível finança. Aqui vejo vocês conseguindo efetuar pagamentos, tá? Então, se você tem alguma dívida, você consegue pagar, tá? Evite a todo custo fofocas. Disse-me disse, ou pessoa sufoqueira. Se alguém vier falar alguma coisa pra você, você não responde. Sabe aquela coisa assim, apenas acene? Apenas dê tchau. Concorda, fala, você tá certo, olha, você tem razão. É isso, tá? Porque aqui fala que o peixe vai morrer pela boca. Então, assim, deixa. Fala de você recebendo uma quantia em dinheiro, Capricórnio. Vocês vão ganhar um dinheiro. Alguém vai te ofertar um dinheiro.
Aqui fala de uma pessoa vindo até você muito agradável, uma pessoa muito agradável, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa com uma energia boa. Nossa, que maravilha. Essa pessoa tem que rodar o mundo, passar em todos os lugares. Nuvens, jardim e cão, Capricórnio. Você terá dúvidas de estar em algum local com alguém, mas é possível que você seja direcionado a ir. Sabe aquela coisa, não sei não se eu vou, se eu não vou. Vai ser bom, vai ser agradável, vai ser feliz, vai ser muito bom. Aqui, capricornianos tomam ou tomarão uma decisão de realmente se empenhar e se dedicar 100% a alguma área da sua vida. Uma decisão vai revelar de fato quem é Capricórnio. A personalidade de uma pessoa, olha aqui o cão, o urso e o sol, a estrela. Me parece que essa pessoa, ela possa se mostrar alguém muito amável, mas na verdade não, uma pessoa extremamente descompassada, descontrolada, tá? Aqui pede para quem costuma pegar estradas, principalmente período da noite. Cuidado com esse pessoal que vem acelerando. Se você é esse motorista ou essa motorista mais estressado no trânsito, aqui pede para que vocês, olha, vão devagar, tá? Vão devagar. Tem algum tipo de revelação que vai deixar vocês meio que com a boca em pé, hein? Poder criativo em alta de vocês, poder criativo, intuição em alta. Use e abuse disso, Capri. Fala de cortes e encerramentos relacionados à família. Neste mês de março. Aqui tem possibilidade de algum capricorniano assumir um compromisso romântico, tá? Se não é depende... O que é um compromisso? Para alguns é um namoro, para outros não, para outros é você, depende, poxa, está conhecendo a pessoa ali, mas tá bom, tô conhecendo essa pessoa, não vou mais me relacionar com ninguém, porque eu estou conhecendo essa pessoa, né? Então é um ato de você ser mais comprometido também. Capricornianos irão manifestar algum projeto. Vocês parece que nesse mês de março em diante, seja lá o que for, está pronto, está bom, mesmo que você ache que não, que possa melhorar. Aqui você vai apresentar algum projeto, você vai manifestar algo que tende a crescer, tende, sabe, a se desenvolver bem. Aqui falamos também de vocês escondendo, ou alguém escondendo a insegurança. É alguém que pode mostrar-se muito seguro, muito protetor, mas essa pessoa ela tá escondendo por trás dessa imagem toda empoderada ou bonita. Essa pessoa está escondendo uma insegurança bem grande, tá? Pode vir da infância? Pode sim. Uma pessoa com uma necessidade muito grande de acolhimento. Aqui vejo aqui aluguéis sendo aprovado. Alguém tendo uma nova chave. Então, pode ser decorrência de um aluguel, pode ou não. Mas fala de alguns capricornianos tendo uma nova chave em mãos, tá? Que sim pode envolver imóveis, tá? Capri, vou fechar essa parte da leitura e volto com a energia de trabalho e amor. Vamos aqui limpar essa energia e vamos agora falar de trabalho. Vamos lá.
o que vem para os capricornianos no mês de março, no campo de trabalho. É um mês de revisão, hein? Não é um mês de alterações dentro do ambiente profissional, então se você quer fazer uma modificação, de repente, se de repente foi sugerido para que vocês, Capricórnio, elaborem alguma alteração, não está muito favorável. É como se nesse mês vocês vão enrolar para manifestar essas alterações, enfim. E é possível que vocês precisem da orientação de alguém para conduzir essas mudanças ou alterações. Mas eu não vejo movimentação, não vejo... É um mês um pouco parado para vocês. Pede-se um pouco de atenção com pessoas oportunistas dentro do ambiente profissional. Isso no quesito até comunicação. Então, sabe aquele telefone sem fio? Aquela conversa paralela, aquela fofoca, é um mês que vai ter esses quesitos, esses pontos. Alguns outros de vocês podem lidar com situações muito estagnadas. Então, de repente, você é um profissional autônomo. Esses clientes podem ter uma queda, uma baixa na procura do seu serviço. Ou quando você lida, até mesmo com pessoas que são muito... são pessoas que não são da ação, são pessoas mais travadas, são pessoas muito limitadas e mantém ali essa consciência, né, essa forma de agir. E a sua parte, o seu quesito, né, a sua parte nessa história vai ser realmente manter apenas a comunicação. Não é um mês para você fazer por esse cliente, fazer por esse chefe, não é isso. Cada um no seu cada um. Então você pode aqui, de repente, auxiliar com algumas informações, nada além disso, tá? Porque realmente você vai estar lidando com pessoas aqui um tanto quanto complicadinhas. Para quem está em busca de uma oportunidade profissional, veja bem, tá? A quem você está acionando isso. Porque é como se você, de repente, fala para a pessoa, acreditando que a pessoa possa te ajudar, e não, tá? Não vejo isso acontecendo. Esse movimento deve partir de você mesmo, Capricórnio, que está aberto a uma oportunidade profissional. É você fazer a coisa acontecer, é você levar o seu currículo, é você ser visto lá na porta da empresa, tá? É esse tipo de movimento que está falando aqui. Porque caso você peça para alguém, é possível que essa pessoa não entregue seu currículo, nem fale com o gestor, e você ali acreditando que a pessoa vai fazer isso, e não vai, tá? Vamos lá, falar de amor para os solteiros, capricornianos que estão solteiros. Mais duas. Aqui capricornianos que estão solteiros, eu falo com capricornianos que realmente estavam solteiros, tá? Então fala de vocês estavam aqui aproveitando a vida, adoidados, prazeres, né? Tudo aquilo que uma vida de solteiro no quesito amor vive. Vocês vão cortar isso, ou passar por colocar limites, enfim, tá? Porque me parece que vocês vão querer focar em outras questões. Vocês querem algo mais na sua vida, talvez você queira focar em algo que te gere mais estabilidade. Só que aqui parece que vocês não estão vendo isso acontecer, mas esse mês vocês vão querer estar mais centrados em algo que te gere mais estabilidade. Porque realmente aqui eu falo com capricornianos que estarão saindo de um cenário de muita agitação e de muita movimentação no quesito parcerias, tá? Parece que tem... Pera lá.
Realmente, solteiros estarão aqui permanecendo solteiros nesse mês, porque vocês estarão com outros objetivos, tá? Para alguns, esses objetivos falam sobre vocês quererem se estabilizar financeiramente. E para outros de vocês, pode envolver uma outra pessoa. Me dá a sensação que parece que sempre quando Capricórnio quer se estabilizar, acontece alguma situação que tira o foco. E pode vir através de uma pessoa, tá? Então, mas eu vejo vocês ainda que alguns estarão aproveitando a vida, a solteirice ao máximo, tá? Isso fala que sim, falamos sobre sexualidade, falamos de sexualidade sem compromisso, realmente algo é o que está materializando aqui, tá, pessoal? Se você não está se vendo nisso, é um mês que realmente não está muito propício para romance. Está propício para vocês focarem em algo que traga maior crescimento, tá? E outros realmente estarão colocando limites nessa solteirice, por querer estar mais, talvez, exatamente aquela carta da estabilidade, né? Querer se estabilizar, querer estar mais tranquilo, né? Vamos colocar assim. Vamos lá, capricornianos, energia para amor, quem está no relacionamento. Vamos lá, com a energia para o mês de março, para quem está no relacionamento. Aqui fala de parceiro ou parceira enciumados esse mês, mas tudo acaba se resolvendo com uma boa conversa. Me parece que possa estar faltando esse diálogo entre o casal já há um certo tempo, e isso está abrindo brecha para a desconfiança de uma das partes. Aqui também temos um casal que um integrante desse casal está focando muito em outras questões do que no próprio relacionamento. Então, se preparem aí para o parceiro ou parceira cobrar, dar aquela indireta. Eu tô vendo aqui uma indireta, tá bom? Uma pessoa fora aí da relação de vocês pode precisar da ajuda de um dos dois, tá? E podemos sim falar da saúde. Aqui fala de um dos parceiros tem alguém vigiando alguém aqui, tá? Posso dizer que tem alguém vigiando alguém, tem um parceiro vigiando o outro. Stalkeando, querendo acessar coisas de uma outra pessoa, sem a permissão dele ou dela. O intuito dessa pessoa é saber se tem um terceiro componente na vida desse casal. Exatamente, olha a mulher, a chave, o cavaleiro. Tem alguém de olho onde não deve. Capri, fechando a leitura de vocês com mensagem angelical. Vamos lá, com a mensagem dos anjos para os capricornianos nesse mês de março. Maravilhoso. Arcanjo Miguel. Intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com fé forte e inabalável. Tá vendo o Arcanjo Miguel pisando na cabeça dessa negatividade com equilíbrio, com prudência, apenas pisando, mas tendo em mãos, né, em punhos a espada e a balança da justiça. Então é um mês realmente que vai exigir de vocês intenções cristalinas,
o que de fato você quer. É um mês que vai falar, olha, pode até pressioná-los. É aquela coisa, né? Puxa, Capricórnio quer tanto uma situação, mas essa situação não chega ou não acontece porque tem questões que precisam, sabe, olha, ser paralisadas. É preciso haver o equilíbrio, é preciso agir com a verdade, com a coerência, estarem lúcidos para que vocês consigam combater esse negativo que possa habitar a vida de vocês. E aqui eles estão dizendo que sim, vocês vão conseguir, tá? Mas vai exigir de vocês, capricornianos, movimentar-se na vida, buscar esse equilíbrio, fazer a coisa acontecer. Isso vai ser o seu ato realmente de revolução na sua vida íntima, na sua vida, enfim, pessoal, na sua vida social, seja lá como for. Capricornianos, que Deus os abençoe, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz e muita vitória em seus caminhos e vocês possam ser sempre muito felizes. Tchau, tchau.